Olá, sejam todos bem-vindos à 17ª aula de microcontroladores. Antes de iniciar o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. Na aula anterior, o exercício proposto 16 pedia para que você desenvolva um programa para controlar a quantidade de itens no estoque seguindo as seguintes condições. Primeiro, deverá existir um botão para informar quando uma peça for acionada no estoque, ou seja, quando a peça for adicionada no estoque, ou seja, o B1. Também deverá existir um segundo botão, vamos chamar de B2, para informar quando uma peça for retirada do estoque. Então, B1, quando a peça for adicionada, B2, quando for retirada do estoque. A outra condição é que a quantidade de peças no estoque deverá ser mostrada no monitor serial. Então, sempre deverá aparecer no monitor serial a quantidade de peças disponíveis no momento, né? Quando o estoque atingir o limite de 20 unidades, deve imprimir a mensagem: o estoque está com o nível máximo de itens. Assim como, quando o estoque atingir o limite de 5 unidades, deve imprimir a mensagem: o estoque está com o nível mínimo de itens. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso ambiente de simulação desenvolver esse programa. Aqui no nosso ambiente de simulação, né, no Tinkercad, vamos desenvolver o nosso programa, onde o botão aqui, o botão de incremento, né, toda vez que uma peça for adicionada ao estoque, então pressiona aqui. O botão 2, toda vez que a peça for retirada do estoque. Então, temos dois botões, nossos resistores aqui, 220 ohms, e os botões estão ligados ao pino 4 e ao pino 8 do Arduino, tudo bem? Então, feito isso, vamos iniciar o nosso programa. A primeira coisa que devemos fazer no nosso programa é declarar as variáveis que serão utilizadas nele. Então, vamos precisar de uma variável do tipo inteiro. E vamos chamar primeiro o estado do botão 1, estado BT1. Assim como iremos precisar de uma variável para a leitura do estado do botão 2, estado BT2, e uma variável para fazer a contagem. Então, vamos continuar chamando ela de count. Todas essas variáveis vão iniciar com o valor de 0, tudo bem? Dessa vez, vamos precisar agora de mais duas variáveis para os botões. Então, a variável do tipo inteiro, vamos chamar de BT1, e o botão 1 está interligado ao pino 4 do Arduino. A segunda variável é a BT2, que está interligada no pino 8 do Arduino. Pois bem, agora que declaramos todas as variáveis que vamos utilizar no programa, vamos fazer a configuração dos pinos, né? E configuração dos pinos e da porta serial. Então, for de setup, abre e fecha parênteses, início das chaves, e aqui o nosso final das chaves. Aqui eu estou informando que o quê? Que a minha configuração ela inicia nessa chaves aqui, né? E finaliza aqui quando eu fecho as chaves, tudo bem? Então vamos escrever lá o pin mode para configurar o pino onde está interligado o botão 1. Então aqui ele configura que o pino está interligado ao botão 1 é uma input. Também precisaria fazer o mesmo para o botão 2, porque o botão 2 também é uma input, ou seja, um elemento de entrada. E por final, vamos configurar a porta serial. Serial.begin 9600. Tudo bem, já fizemos as configurações dos pinos, que estão interligados aqui no nosso Arduino fisicamente, e da porta serial que iremos utilizar. Agora vamos precisar do nosso loop. Void loop. Abre chaves e já finaliza minhas chaves aqui. Que eu tenho que sempre colocar o programa. Se eu abrir uma chave, eu tenho que fechar
também tem uma chave para fechar aqui respectiva àquela da entrada. Então, aqui inicia o meu loop e aqui finaliza. Tudo bem? Agora, já que eu tenho dois botões, eu vou iniciar fazendo a leitura desses botões. Então, o estado BT1, ele vai receber, né, o digital read, a leitura do estado do botão BT1. A mesma coisa deve ser feita agora para o estado do botão 2. BT2 recebe do botão 2. Então, aqui, o que está ocorrendo? Está fazendo a leitura do estado do botão 1 e armazenando na variável estado do botão 1. Fazendo leitura do estado do botão 2 e armazenando aqui na variável que criamos, estado BT2. Tudo bem? Então, já que eu tenho botões fisicamente no meu Arduino interligado, eu inicio fazendo leitura deles. Tudo bem? O próximo passo agora é atender as condições. A primeira condição é que o botão 1 aqui, ele é um incremento, né? Sempre que for adicionar uma peça no estoque, esse botão vai ser acionado. Então, se o estado do botão 1, estado BT1, for igual a nível lógico alto, o que deve ser feito? Deve incrementar. Então, vamos abrir chaves aqui e já fechar as chaves do meu if, para não esquecer. Então, deve conte mais, ou seja, eu vou incrementar o meu contador. Feito isso, sempre que a gente tiver um número, tem que fazer o quê? Tem que apresentar a quantidade de peças no monitor serial. Então, fiz o incremento, agora eu preciso imprimir isto no meu monitor serial. Então, vamos utilizar a função serial.print ln para pular uma linha e conte, ou seja, eu vou estar imprimindo no meu monitor serial qual é o valor que está armazenado ali na variável contador. Tudo bem? Vou colocar um delay, né, uma espera de 100 milissegundos. Ok. Então, se eu pressionar o botão 1, ele vai incrementar, ou seja, está informando que foi adicionada uma peça. Vai imprimir esse valor na tela e esperar um tempo. Da mesma forma, aqui tem que ter o meu botão 2, que se uma peça for retirada do estoque, ele deve fazer o quê? Decrementar. Então, if estado BT2 foi igual a nível lógico alto, porque isso indica que o botão ele foi pressionado. Então, abre chaves e já fecha chaves aqui para não esquecer, que aqui é o começo do if e aqui é o final desse if. Então, se o botão for pressionado, o que deve ocorrer? A variável deve ser decrementada, ou seja, conte menos, vai subtrair uma unidade. E sempre deve fazer o quê? Mostrar no monitor serial a quantidade de peças que tem no estoque, tudo bem? Então vamos lá. De novo, usar a função serial.println, ou seja, vai imprimir e pular uma linha, o valor que está armazenado na variável conta. Então, sempre que eu adicionar um valor, ou retirar esse valor, aí está imprimindo no meu monitor serial. Espera um tempo, um delay, também de 100 milissegundos, de vírgula para finalizar. Feito isso, atendemos as três primeiras condições, né? Que tem que ter um botão para incremento, botão 2 para decremento, mostrar sempre a quantidade de peças, e agora precisamos aqui, ó, quando o estoque atingiu o limite de 20 unidades, imprime a mensagem, o estoque está com o nível máximo de itens. Então, vamos lá. Um outro if se a variável ela conte, ela vai informar a quantidade que tem de itens no meu estoque. Ela foi igual a 20, o que deve acontecer? Abre e fecha aqui chaves. Se chegou em 20, deve imprimir a mensagem. Vamos lá no monitor serial, serial.println, e fecha aqui parênteses, bota ponto e vírgula no final do serial print
E entre as aspas duplas, lembra que é um texto, né? É um conjunto de caracteres. Você vai colocar a frase que foi informada. O estoque está com nível máximo de itens. Pois bem, então, se chegou em conte 20, né? Ou seja, chegou em 20 itens, vai imprimir a mensagem. O estoque está com nível máximo de itens. A última condição aqui ocorrer, se ele estiver com 5 unidades, deverá imprimir a mensagem. O estoque está com nível mínimo de itens. Então, vamos lá para o nosso if. Agora a variável const ela tem que estar com 5 unidades. Abre chaves, fecha. Sempre importante abrir e fechar já as chaves para não esquecer, porque eu estou delimitando que inicia o meu if e aqui finaliza o if. Então, se fizer dessa forma, não se confunde com as chaves, tudo bem? Da mesma forma, vamos usar a função serial.ln, abre aqui, abre depois vai escrever a mensagem. O estoque está com o nível mínimo de itens. Fecha aspas, duplo, né? Fecha parênteses e continua no final. Pronto, feito isso, já fizemos o nosso programa, que atende em todas as condições. Tem 2 botões, um para incremento e para decremento, sempre está mostrando o valor. E se tiver nível mínimo e máximo, ou seja, que máximo e mínimo, ele vai mostrar as mensagens solicitadas, tudo bem? Então, agora vamos iniciar a simulação e verificar o nosso... Olha, esse aqui é o nosso botão mais, né? O nosso botão de incremento. Então, vamos abrir aqui um monitor serial. Assim que pressionar o botão aqui, vai incrementando os valores, ou seja, vai mostrando 1, 2, 3. Quando chegar em 5, vai mostrar que está com o nível mínimo. E quando chegar em 20, vai mostrar que está com o nível máximo. Então, vamos lá. Vamos incrementar. Chegou em 5, se eu não adicionar nenhuma peça, vai ficar informando lá que o estoque está com o nível mínimo. Assim que eu adicionar mais uma peça, ele já sai a mensagem e atualiza a minha saída. Isso até chegar em 20, que é o nível máximo. Então, eu vou começar a retirar a peça e ele vai sair a mensagem. Então, da mesma forma, tudo bem? Então, esse é o exercício proposto da aula anterior. Tudo bem? Feito isso, vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, falaremos a respeito do servomotor. E o que é, né, o servomotor? O servomotor é um equipamento eletromecânico, ou seja, ele recebe aqui energia elétrica e transforma em energia mecânica, que diferente dos motores tradicionais, como os de corrente contínua, por exemplo, o servomotor ele apresenta um movimento rotativo proporcional ao comando de forma a atualizar sua posição, ou seja, vai receber um comando em que esse comando vai informar qual a posição que esse servomotor deve estar, ou seja, qual o ângulo. E ao invés de girar continuamente, como os motores de corrente contínua, o servo ele recebe um comando e gira até a posição especificada. Os servomotores eles também trabalham com atuadores de até 180 graus de liberdade de giro, ou seja, o movimento dele vai ser de 0 até 180 graus, e outros modelos possuem 360 graus de liberdade de giro, ou seja, vai de 0 a 360, e isso vai depender do modelo em que você está trabalhando. Nas aulas utilizaremos os atuadores com 180 graus de liberdade, tudo bem? Os servos eles são acionados por meio de 3 fios, 2 para alimentação e um correspondente ao sinal para determinar a posição em que esse servomotor ele deverá ficar, tudo bem? Aqui o nosso cabo vermelho, né? Nosso fio vermelho, ele serve para o do meio, ele serve para alimentação positiva. Então aqui iremos ligar o nosso mais 5 volts.
assim como o marrom, que é o GND, o terra, e por fim, esse sinal aqui laranja, que é o sinal de controle de PWM. O PWM é a nossa modulação por largura de pulso. É aquela nosso pino no Arduino que tem um tio, tudo bem? Então agora esse vai ser o momento de utilizar esse pino, né, nessa configuração. E quais são as aplicações que temos, né, com o servomotor? As mais comuns são aeromodelismo, que é para desenvolvimento de aeronaves, como aviões, helicópteros e assim sucessivamente. Automodelismo, que é dos carrinhos de controle remoto, caminhõezinhos e etc. Nautimodelismo, que é para fazer navios, barquinhos automatizados, tudo bem? A robótica normal, onde vamos fazer os robozinhos que vai ser manipulador de peça e assim por diante. A automação de processo, onde temos desde automação industrial, processos industriais, como as máquinas de empacotar, entre outras máquinas, ou até robô mesmo que vai pegar a peça e posicionar em outro lugar. E também temos a automação residencial, né? Que podemos fazer um robô de limpeza, por exemplo. E controle de válvulas, que é para posicionar a válvula aberta ou fechada. Ou você vai posicionar o ângulo exato, né, que você deseja naquela válvula. Pode ser 100% no ângulo de 90 graus ou 180 graus, ou apenas no ângulo de 30 graus para deixar passar uma porcentagem ali do fluido, tudo bem? Então, qualquer aplicação que ela solicite um controle do ângulo, né, de velocidade, você poderá utilizar o servomotor. E aqui a respeito da programação do servo, precisamos, sempre que a gente for utilizar no nosso projeto um servo, a gente tem que ter em mente 3 passos que vão ter que ter nessa programação. Primeiro, é incluir uma biblioteca externa para o servo. Por padrão, já tem uma biblioteca para podermos utilizar o servo, mas para isso precisamos utilizar a diretiva que é jogo da velha include. E ela é utilizada para o quê? Incluir uma biblioteca externa ao programa. Então, no caso aqui, para utilizar o servo, vamos incluir a biblioteca que eles predeterminaram, né, de servo.h. Então, no nosso programa precisará ter jogo da velha, include, aí menor que, servo, tudo minúsculo, ponto H maior que, tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Incluir a biblioteca externa, que sempre será nessa formatação aqui, tudo bem? O segundo passo é criar um novo objeto servo. O que seria isso? Isso é semelhante a quando vamos adicionar um botão ao nosso programa e precisamos declarar aquele botão lá. Então colocamos int, dizendo que é do tipo inteiro, e criamos um nome lá, botão. Aqui no caso, quando vamos adicionar um servo, precisamos escrever primeiro a palavra servo aqui, com S maiúsculo, e por seguinte, colocar o nome da nossa variável. E aqui chamamos, por exemplo, de servo1. E finaliza com ponto e vírgula. Tudo bem? Então, nosso comando para criar um novo objeto que se chama do servo é colocar a palavra servo seguido do nome da variável que escolhemos. No caso aqui foi servo1, poderia ser qualquer outro nome, tudo bem? O terceiro passo é conectar o objeto servo1 ao pino PWM e informar a posição desse servo. Ou seja, para conectar um pino, como lá nas configurações, como quando conectamos um botão, configuramos que aquele botão lá ele está conectado a tal pino. Da mesma forma aqui para o servo, como é que devemos escrever, né? Primeiro vamos colocar o nome da nossa variável aqui, que é servo1, colocar um ponto e seguida da palavra tart, abre parênteses e o número do pino que ele vai estar interligado, fecha parênteses, ponto e vírgula, ou seja, se aqui escolhemos o pino 9, vamos colocar entre parênteses 9, tudo bem? O outro passo é informar a posição do servo. Então eu vou escrever novamente aqui o nome da minha variável, né, que é servo1.write,
Ou seja, eu vou escrever, vou informar para o meu servo, vou escrever na saída o valor do ângulo. Então, se eu escolher aqui que ele vai começar com o ângulo zero, então basta apenas colocar entre parênteses o número zero, tudo bem? E sempre finalizando com ponto de vírgula. Então, para que possamos fixar melhor o conteúdo estudado na aula de hoje, vamos ao exercício 17. Esse exercício é para que você desenvolva um programa que acione uma cancela. Quando o sensor for acionado, aguarde 3 segundos e retorne à posição inicial. Então, aqui tem a nossa cancela, né, que está inicialmente fechada. Quando o veículo se aproximar da cancela, tem aqui o sensor, ele vai detectar a presença desse veículo e vai abrir a cancela. Vamos supor aqui que o tempo que esse carro levar, que esse carro passar pela cancela é de 3 segundos, então ele vai levar um tempo de 3 segundos para passar, e a cancela vai retornar à posição inicial. Então aqui o nosso servomotor ele vai iniciar nessa posição e depois vai para essa posição aqui, tudo bem? Então vamos lá para o nosso ambiente de desenvolvimento fazer este programa. Aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, em simulação, no Tinkercad, vamos lá. Aqui já temos conectado o nosso servomotor, onde o cabinho vermelho aqui é a alimentação positiva, o marrom negativo e o laranja o sinal que vai para o nosso pino analógico aqui, que colocamos no pino 9 do Arduino. Percebam. O PWM aqui, saída PWM, sempre vai ser onde tem o tiozinho. Então, a saída digital PWM poderia conectar em qualquer porta dessa, 3, 5, 6, 9, 10 ou 11, tudo bem? E o nosso botão está conectado à porta digital, com um resistor aqui 220 ohms. Pois bem, vamos à programação. A programação deve ser feita para que um servomotor ele seja acionado pelo sensor lá, a nossa cancela, né? Quando detectar a presença de carro, vai acionar a cancela para ela levantar. Depois de 3 segundos, vai baixar essa cancela. Então vamos lá. Como vimos, quando vamos utilizar um servomotor, a primeira coisa que devemos fazer é incluir a biblioteca para esse servo. Então, vamos incluir, colocar jogo da velha, include, menor que, servo, ponto H, maior que, ok. Já incluí a biblioteca do servo. O outro passo é criar o objeto. Então vamos declarar aqui. Vamos comentar esse programa. Então, servo. E vamos chamar de servo 1, como já foi comentado. Então, o que é que esse comando aqui faz? Ele vai criar, né? Ele cria um novo objeto servo. Tudo bem? Então, aqui, ó, adicionei a biblioteca externa do servo e criei um novo objeto servo. Agora, já que incluímos aqui, declaramos o servo, vamos declarar a variável para o botão. Então, bt1 e ele está interligado lá ao pino 2. Também vamos precisar de uma variável do tipo inteiro para fazer a leitura do estado do botão. Ela vai iniciar com 0. Então, já incluímos a biblioteca externa, criamos o objeto do servo, e aqui, comentar também. Conecta aqui o botão, né? O botão na porta 2 e aqui declara a variável para a leitura do estado do botão. Pois bem.
Já que declaramos aqui as variáveis, já configuramos o servo, ou seja, já declaramos o servo, né? Agora vamos para a parte de configuração. Nosso void setup, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dentro das chaves do nosso setup, vamos agora à segunda etapa, que é conectar o objeto servo ao pino 9. Então, chamamos de servo 1.attach e vamos interligar o pino 9. Ponto e vírgula. Um comentário aqui, conecta, o que essa linha faz, né? Ela conecta o objeto servo1 servo ao pino 9. E esse pino é PWM. Pronto. Agora aqui já declaramos, já conectamos aqui o servo ao pino 9. Temos que dizer qual é o ângulo inicial que esse servo ele vai estar. Então, servo 1.bright. E vamos iniciar esse servo com 90, por quê? 90 graus aqui, a minha cancela ela vai estar fechada. Então, 90, ponto e vírgula. Então, aqui essa linha de comando é para levar inicia o motor, ou seja, o servo, na posição 90 graus. Agora que já configuramos o nosso servo, ou seja, já informamos aqui que ele vai estar conectado ao pino 9 e vai iniciar com 90 graus. Agora precisamos declarar o nosso botão, né? O nosso botão, ele é um elemento de entrada. Então, o nosso pin mode abre aqui, nós chamamos de BT1, ele é uma input. Agora que já configuramos os nossos pinos, vamos para o loop. No nosso loop, já que temos um botão, né? Então vamos comentar, antes de entrar no loop, vamos comentar aqui, né? Aqui, configura o pino BT1, né? Como entrada. Ou seja, o BT1 é o nosso pino 2. Tem que estar configurando o pino 2, que é a variável BT1, como entrada. Agora sim vamos para o nosso loop. Abre e fecha chaves. E dentro das chaves do loop, vamos, já que temos um botão interligado, a primeira coisa que vamos fazer é a leitura do estado desse botão. Então, estado BT1 igual digital info BT1. O que essa linha faz? Lê o estado do botão. Feito isso, vamos para a condição, né? O nosso botão, ou nosso sensor, que chamamos aqui de botão, ele vai, quando ele for acionado, aqui que vai ser representar o nosso sensor, a nossa cancela, ela vai abrir. E quando vai passar 3 segundos, depois disso ela volta ao estado de repouso, né? Que seria 90 graus, que é o nosso estado inicial. Então vamos colocar só um comentário aqui, pra gente lembrar que é um sensor. Que essa nossa chave é um sensor. Pois bem, então,
Já que fizemos a leitura aqui do estado do botão, se o botão for acionado, então if estado bt1 igual a nível lógico alto, o que deve ocorrer? O nosso servo ele deve ir para a posição de 180 graus. E para a gente escrever, ou seja, informar para o servo que ele deve mudar o ângulo, então servo 1 ponto, vamos escrever no servo o ângulo de 180 graus, que representa cancela aberta. Então aqui ele faz aqui. Aqui verifica se o botão está acionado, ou seja, se está em nível lógico alto. Pergunta, né? Se o botão está em nível lógico alto, se isso for verdade, ele vai posicionar, barra, posiciona o servo em 180 graus. Tudo bem? Então, se o botão estiver acionado, o servo ele vai para 180 graus e o tempo, né, o nosso delay de 3 segundos, que é igual a 3.000 milissegundos. Então, aqui ele faz aqui, aguarda 3 segundos e volta o servo para a posição inicial, que é 90 graus. Então, vamos ao mesmo comando, só que agora com ângulo de 90 graus. Então, posiciona o servo em 90 graus. Então, lembrando aqui, barra, para ser um comentário, né? Tudo bem? E aqui está o fim do nosso if. Você coloca o fim do if. Aqui o início, né, do if. Vamos colocar abrir chaves e fechar as chaves do nosso if. Então, abrir e fechar chaves do loop e abrir e fechar chaves do if. Tudo bem? Então, vamos lá. A partir do momento que eu não pressionar, né, que eu colocar para iniciar a simulação, o meu servo motor ele já vai começar aqui nessa posição de indicando que a cancela está fechada. Quando o botão for acionado, ele vai rotacionar para 130 graus, aguardar 3 segundos e voltar para a posição de repouso. Só uma observação. O nosso servo da biblioteca aqui tem que ser com S maiúsculo. Então, agora vamos iniciar a simulação. E ele vai iniciar aqui fechado, né? Tudo bem? A partir do momento que pressionar o sensor, ou seja, que detectou a presença de carro, ele vai abrir a cancela. Esperar 3 segundos e fechar a cancela novamente. Tudo bem? Então, esse é o nosso programa da aula de hoje. Então, agora no nosso exercício proposto, desenvolva um programa que acione a cancela quando o botão 1 for acionado e retorne à posição inicial quando o botão 2 for acionado. Que condição é esta agora? O nosso sensor de veículo agora ele foi danificado, ele não existe mais. Então, o carro o motorista que precisa passar por essa cancela agora, ele vai depender do botão 1 para acionar a cancela, ou seja, para levantar esta cancela, e quando ele finalizar aqui a passagem, ele vai acionar o botão 2 para que a cancela ela volte para a posição inicial, tudo bem? Então, resolvam esse exercício proposto, entreguem as respostas aos seus professores e na próxima aula vamos responder. Então, por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima aula.